Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês, com a sua família, hoje e sempre. Amém? Irmãos, eu estou muito feliz por estar aqui hoje e eu agradeço a Deus por mais uma oportunidade. Para você que está entrando aqui pela primeira vez, eu quero me apresentar. Eu sou o pastor Antônio Júnior e o Senhor me trouxe uma palavra aqui, irmãos, de conforto, mas também de esperança. Por isso eu peço que você preste muita atenção ao que Ele vai te falar hoje através de mim. Amém? Irmãos, se vocês ainda não são inscritos aqui no meu canal, eu peço que vocês se inscrevam. É só clicar no botãozinho abaixo desse vídeo e inscrever-se. Do lado vai aparecer um sininho da notificação. E não se esqueça também que do lado do botão inscrever-se tem o botão Seja Membro. Você pode ajudar o meu ministério a alcançar mais pessoas. Clica aqui depois no link para você saber mais. Irmãos, para começarmos a mensagem de hoje, eu quero ler uma passagem que está em Hebreus, capítulo 10, o versículo 35 e o 36. Olha só o que está escrito. Não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Amém? Eu aprendi uma coisa, irmãos, que é muito verdade. O diabo, ele dá tudo de mão beijada. Mas Deus, Ele só te dá as coisas depois de ter a sua fé provada. Amém? Aqui está dizendo que todos nós não podemos abrir mão da confiança que temos no Senhor, porque Deus certamente nos recompensará. E por causa disso precisamos perseverar, mesmo quando as coisas não saírem do nosso jeito. Você já teve aquela sensação de que coisas boas acontecem com todo mundo à sua volta, menos com você? Pois é, eu também já me senti assim várias vezes. É um sentimento de frustração e até de falta de esperança. E isso é muito comum, irmãos, quando nós estamos naquela fase da vida onde nós estamos vivendo uma longa espera e a gente acaba achando que os planos do Senhor não irão mais se concretizar na nossa vida. Eu me lembro de uma vez que eu já tinha falhado com o Senhor, eu já tinha prometido coisas que eu não cumpri e por causa disso eu achava que as promessas do Senhor, elas não iriam mais se concretizar na minha vida. Eu achava que pelo fato de eu não ter sido tão obediente como eu deveria, não ter vivido tanto em santidade, Deus tinha rebaixado as promessas dele. Eu achava que as promessas estavam relacionadas à minha obediência, mas depois com o tempo eu fui percebendo que a graça do Senhor está acima de qualquer outra coisa. Irmãos, nada do que a gente tem hoje é merecimento nosso, é pelo nosso mérito, tudo é pela graça. Enquanto a gente não entende dessa maneira, sabe o que acontece? A gente se cansa, a gente se fadiga, a gente fica correndo de um lado para o outro e buscando maneiras de alcançar o favor de Deus. Mas quando a gente entende que lá na cruz do Calvário, Jesus, Ele já venceu tudo por nós. Ele conquistou todas as bênçãos espirituais por nós, sem que nós fizéssemos nada. E agora tudo que devemos fazer é receber pela fé a graça, a salvação, o perdão e todas as bênçãos que o Senhor tem para nós. Por isso é mais importante que você confie no Senhor e não confie na sua força, na sua sabedoria, na sua capacidade. Tem pessoas que ficam cansadas, desgastadas porque elas acham que não estão fazendo nada para o Senhor. Mas deixa eu te dizer uma coisa, um dia na presença de Deus vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Um dia que você se prostra diante do Senhor, você pode acrescentar muito mais na sua vida do que se você ficar colocando a mão, tentando resolver tudo na sua força. Lembre-se disso que eu estou te falando. A Bíblia diz que aos seus amados o Senhor dá enquanto dormem. Ou seja, enquanto você descansa, Deus trabalha em seu favor. Amém? E tem uma passagem lá em Provérbios capítulo 13 que diz que um sonho que se demora a tornar realidade acaba enchendo o nosso coração de tristeza, mas o desejo realizado é árvore de vida. E essa passagem, meus amados, é muito real. Sabe por quê? Quando Deus planta um sonho no nosso coração, as coisas não vão acontecer do nosso jeito e no nosso tempo. Muitas vezes vão se passar anos e nada aparentemente vai acontecer. E no começo a gente até tem esperança, a gente tem ânimo, força de vontade, mas o tempo vai passando e quanto mais vai demorando, a gente pode ir se entristecendo, a nossa alma pode ficar doente e o grande perigo disso é a gente perder a nossa fé e a nossa esperança. A gente começa a perder a visão da promessa. E eu sei que eu estou falando aqui para muitas pessoas que estão desanimadas hoje porque elas esperaram no Senhor,
mas parece que o tempo se prolongou mais do que elas achavam que aconteceria. Irmãos, todos nós passamos por momentos assim em algum momento, e esse tempo tem um nome, é o tempo da espera. Talvez você está esperando uma resposta de algo que você já tem orado há muito tempo, ou você está aguardando o cumprimento de uma promessa que Deus te fez, mas ainda não se cumpriu. Pode ser um futuro marido, uma futura esposa, pode ser o aumento no seu salário, a melhora de uma qualidade de vida, a cura de uma doença, ou então a oportunidade de crescimento dentro da sua profissão. Não importa o que seja, se Deus te prometeu algo, se você recebeu uma palavra do Senhor, confie. Deus é fiel. Amém? Esperar não é fácil, é difícil na verdade, principalmente quando o tempo de Deus não corresponde ao nosso. E é nesse momento, irmãos, que precisamos aprender a confiar no Senhor, porque como lemos aqui no começo do vídeo, a confiança no Senhor será ricamente abençoada, recompensada. Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia diz no Salmo número 1 que o homem e a mulher de Deus é como uma árvore plantada à beira de um rio, que dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Mas assim como toda árvore espera o ciclo das estações para florir, para dar frutos, nós também precisamos aprender a esperar, a confiar no tempo do Senhor. Amém? Pense em um agricultor que precisa plantar sementes no seu campo. Pensa aí, ele prepara a terra, ele semeia e depois ele precisa esperar, não é verdade? Ele sabe que a semente precisa de tempo para germinar, crescer e produzir frutos. E se ele ficar impaciente e decidir cavar o solo para ver se a semente está crescendo, sabe o que vai acontecer? Ele pode destruir o processo de crescimento que estava acontecendo debaixo da terra, naquele lugar que ninguém vê, e ele poderia perder todo o trabalho que ele teve. Irmãos, na nossa vida espiritual não é diferente, funciona da mesma maneira. Quando Deus coloca uma promessa no seu coração, é como uma semente que está sendo plantada. Precisamos regar ela, precisamos cuidar dessa semente, que no caso é uma promessa do Senhor. E como você faz isso? Com oração, com fé, buscando ao Senhor, tendo comunhão com outros irmãos para se fortalecer. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10 que não podemos deixar de congregar como igreja, ainda mais sabendo que Jesus está voltando. Irmãos, não podemos deixar o convívio com essas pessoas. Busque se unir com pessoas de Deus. Como é maravilhoso nós nos reunimos aqui todo dia, não é verdade? Eu me sinto fortalecido porque aqui nós fazemos parte do corpo de Cristo. É a igreja do Senhor que está reunida para ouvir a palavra, para ter um momento de comunhão através da oração. Então não deixe esses momentos acabarem. Essa corrente tem crescido a cada dia e eu louvo ao Senhor pela sua vida, mas também porque vocês têm compartilhado. Quando você envia esta oração nos grupos de WhatsApp, por exemplo, você está se permitindo ser usado pelo Senhor e Deus certamente te recompensará. Glória a Deus. Esse versículo que nós lemos no começo desse vídeo, irmãos, ele pede para a gente perseverar, não desistir, mesmo quando as coisas parecem demorar. E eu falo isso porque eu já passei por esses momentos. Eu me lembro quando eu conheci a Thaís, eu falo muito sobre ela, né? Porque foram momentos desafiadores, irmãos. O tempo de solteiro é um tempo tão difícil. Eu me lembro que uma vez eu comentei com uma pessoa que eu estava esperando no Senhor e que eu decidi me guardar para essa pessoa, sexualmente falando, sabe? E essa pessoa falou para mim o seguinte: e se você não casar um dia, como que vai ficar? Você vai ficar solteiro? Você vai morrer virgem? Foi assim que a pessoa falou, só que com um tom de deboche, sabe? E aquilo foi tão doído para mim porque eu pensei: nossa, será que hoje em dia a gente que decide andar com Deus, obedecer a sua palavra, parece que ninguém vive a mesma coisa que a gente? Até dentro das igrejas, irmãos, muitas vezes precisamos ser seletivos. Não podemos andar com qualquer pessoa porque senão elas vão nos afastar do Senhor, por incrível que pareça. Irmãos, o tempo passou e eu tomei a decisão, eu vou continuar esperando no Senhor, ainda que eu pareça uma pessoa totalmente diferente de todo mundo. Eu sei que a palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira e ela tem recompensa para quem se mantém fiel. Irmãos, eu conheci a Thaís na hora certa, tivemos o período do namoro, depois do noivado. E lembrando aqui, irmãos, um detalhe para quem é cristão: não namore muitos anos, tá ok? Eu falo isso porque nós devemos vigiar também. Nós habitamos em um corpo de carne, nós precisamos ter todo cuidado para não sairmos da presença do Senhor.
E eu falo aqui uma coisa para você também que está me ouvindo e que muitas vezes não conseguiu esperar o tempo do Senhor. Meu irmão, creia no perdão de Deus, se arrependa, mude de vida e Deus certamente irá te honrar e te abençoar. Glória a Deus. E aí então me casei com a Thaís e foi uma bênção e valeu a pena a espera. Hoje eu vejo os frutos que a gente colhe por fazer o que é certo. E a minha esposa, que na época era minha namorada, ela sempre dizia uma coisa que é verdade: vamos fazer certo que vai dar certo. Então faça isso, irmãos, faz certo que dá certo, tá bom? Faz o que está na palavra, obedeça ao Senhor. É melhor você obedecer a Deus do que aos homens. E a mesma coisa também serve para todas as áreas da sua vida. Quando eu falo do meu ministério, eu percebo que realmente foi Deus que me colocou aqui na internet para falar com você. Eu não sou melhor do que ninguém, eu simplesmente estou cumprindo o chamado que Deus tem para a minha vida. E uma das coisas que eu aprendi é confiar no Senhor e não ficar copiando o que os outros fazem, não ficar olhando para os outros com um sentimento de competitividade, um sentimento de inveja, de ciúmes. Não. Todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós somos a igreja de Jesus. Então nós precisamos amar o nosso semelhante, desejar que os outros cresçam também. E quando eu vejo mais pessoas orando aqui na internet, outros pastores fazendo, eu fico feliz porque mais pessoas estão sendo abençoadas. E se você está aqui no meu canal é porque certamente você tem sido alimentado pela palavra. E essa é a maior recompensa que eu tenho, saber que vocês estão crescendo espiritualmente. Amém? Irmãos, nós já vamos orar e, como eu disse para vocês, não é fácil o tempo da espera. O tempo do silêncio de Deus, como é difícil, não é verdade? Você que está me ouvindo aqui, talvez seja porque você está nesse processo e aí você quer um refúgio, um consolo, mas saiba que não existe lugar melhor para se estar do que no centro da vontade de Deus. Aleluia. Eu me lembrei aqui, irmãos, de José. Todo mundo conhece a história dele e aquele sonho que Deus colocou no coração dele de que um dia toda a sua família iria servi-lo. Parecia um sonho impossível de se concretizar. E quando ele contou esse sonho para a sua família, os seus irmãos passaram a odiá-lo, ficaram com inveja dele e eles pensaram: quem esse menino pensa que é para que a gente venha servir ele? Irmãos, Deus colocou aquele sonho no coração de José porque Deus conhecia o futuro e ele sabia que um dia a família de José passaria necessidade e um dia Deus levantaria aquele menino para suprir as necessidades da sua família. Irmãos, olha como que Deus é maravilhoso. Ele conhece o futuro, Ele sabe o que Ele tem para nós e quando Ele promete algo pode parecer grandioso, mas Ele não tem problema com isso. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Amém? E eu fico imaginando aqui a vida de José, porque quando ele contou esse sonho, talvez ele pensasse: agora as promessas vão se cumprir, toda a minha família vai me apoiar. Mas foi exatamente o contrário. Os seus irmãos o lançaram num poço, depois retiraram ele daquele lugar, daquele buraco, e venderam ele como escravo para Faraó. Irmãos, diante de tanto sofrimento, José estava agora numa família nova, numa terra distante, e se isso não fosse o bastante, a esposa de Potifar tentou seduzir José, e Potifar era um oficial de Faraó. Aquele homem tinha autoridade, tinha poder, e José não quis se deitar com a mulher porque ele estava decidido a viver em santidade. Ele estava decidido a viver em obediência. E foi então que aquela mulher acusou José injustamente, dizendo que ele é quem tinha tentado agarrar aquela mulher. Ele então foi preso, foi abandonado na prisão, ele foi esquecido por todos. E teve um momento ali na prisão em que o padeiro de Faraó e o seu copeiro, eles tiveram que se apresentar diante de Faraó. E José então vira para eles e diz: olha, no dia que vocês estiverem diante de Faraó, lembre-se de mim, por favor, fale de mim para ele. Irmãos, sabe o que aconteceu? Aqueles homens se esqueceram de José. E demorou-se mais 2 anos com José sozinho na prisão. Mas era necessário, sabe por quê? Porque naquele momento Deus estava mostrando para José que não era nenhum ser humano que iria completar aquela obra. Não era mérito de ninguém. Seria o próprio Deus que levantaria aquele jovem e tornaria ele o governador do Egito. Então, na hora certa, Faraó teve um sonho. Deus revelou esse sonho para José e a partir daquele momento, Faraó, da noite para o dia, honrou aquele menino e ele se tornou governador do Egito. O fato dele ter se tornado governador deu-lhe a capacidade de socorrer os seus irmãos. Só que naquele momento ele não
jogou na mesma moeda. Ele não acusou seus irmãos, pelo contrário, abraçou todos eles e liberou o perdão. Aleluia! Irmãos, nós precisamos entender uma coisa: Deus vai nos exaltar, Ele vai nos colocar numa posição de honra, não para governar sobre as pessoas, mas para servir as pessoas, para mostrar para elas o que Jesus fez por nós. Porque a Bíblia diz em Gálatas capítulo 6, que se nós carregarmos os fardos pesados uns dos outros, assim estaremos cumprindo a lei de Cristo. Amém? Porque a lei de Cristo é o amor, e foi isso que Ele fez por nós lá na cruz. Ele carregou os nossos fardos. Aleluia! Eu sei que Deus falou com muitos de vocês aqui, por isso eu quero ler só mais um versículo e nós já iremos orar em seguida. Amém? Está lá em Lamentações capítulo 3, o versículo 25 e o 26. Olha o que está escrito: O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, meu amado e minha amada. Deus está vendo as suas lutas, então não se deixe enganar. O diabo, ele vai te dar tudo de mão beijada, mas Deus só vai te dar depois de ter a sua fé provada, tá ok? Guarde isso no seu coração e, se você puder, feche os teus olhos agora, concentre-se no Senhor. E eu já estou sentindo aqui o toque de Deus. E eu peço que você escreva aqui nos comentários enquanto você recebe a oração. Escreva assim: Deus, derrama a tua unção sobre mim, derrama o seu poder sobre mim, e Deus certamente honrará a sua fé. Aleluia. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos humildemente na tua presença, Senhor, porque precisamos de paciência. Às vezes, meu Pai, nós queremos desistir. Nós lembramos, Pai, que as situações estão difíceis e a gente pensa em desanimar. Mas, Senhor, neste momento queremos nos lembrar daquilo que nos dá esperança, Senhor. Ó Deus, eu creio que o Senhor está cuidando de nós. Nos ajude, meu Pai, a ouvir a tua palavra e obedecer. Nos ajude a ter mais fé, a acreditar que tudo é possível àquele que crê e àquele que espera no Senhor até o fim. Senhor, mesmo que demore, nós não vamos mais desistir, porque nós sabemos que o Senhor é fiel e o Senhor vai cumprir as tuas promessas na hora certa. Pai, entregamos a Ti as nossas preocupações, nossas ansiedades, aquilo que agora está roubando a nossa paz. E te pedimos, Senhor, uma orientação para cada passo que nós dermos. Senhor, não queremos mais tomar atitudes erradas, não queremos mais devolver na mesma moeda, queremos ser parecidos com Jesus, que mesmo sendo ofendido, maltratado, humilhado, Ele demonstrou amor, paz, perdão. Senhor, dá-nos dessa serenidade, derrama da mesma graça que estava sobre o Seu Filho Jesus, derrama sobre nós, Senhor, porque nós temos dificuldades em perdoar, nós temos dificuldade em acreditar que as coisas boas podem acontecer conosco. Senhor, meu Deus, eu te louvo e te agradeço porque, através desses momentos de oração, milhares e milhares de pessoas têm sido transformadas, Pai. Não é por mim, não é por causa da minha pessoa, mas é por causa da obra do Senhor. É por causa da unção do Espírito Santo que foi derramada sobre mim e sobre a vida dessas pessoas. Pai, eu estendo as minhas mãos agora e eu repreendo toda obra maligna contra a vida dos teus filhos, que tem impedido o crescimento, que tem atrapalhado, que tem roubado a paz dessas pessoas. Eu cancelo em nome de Jesus e eu declaro a bênção do Senhor. Eu declaro a paz, a alegria da salvação, Senhor, venha sobre essas pessoas agora. Pai, neste momento eu te peço, abre portas de emprego, Senhor, portas financeiras. Pai, que essa pessoa venha ter sabedoria para conduzir aquilo que o Senhor está colocando na mão dela. Que ela venha ter sabedoria, discernimento, muita tranquilidade para não deixar com que as bênçãos ocupem o lugar no seu coração. Pai, nós te devolvemos tudo que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos por tudo, Senhor, e te pedimos, dá-nos da tua paz, que excede todo o entendimento. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé.
Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.